Algo que eu estou pensando é sobre o arrependimento. O arrependimento é tão importante para os nossos dias como foram na época de Jesus, na época dos profetas. O arrependimento é que nos aproxima do Senhor. E precisa ser o arrependimento verdadeiro. Tem pessoas que dizem que se arrependeram, mas continuam na prática do pecado. O arrepender é abandonar a prática do pecado. E arrependimento nos fala de nova maneira de viver, fala-nos de fé, fala-nos de compromisso, fala de um Deus que é verdadeiro, que é real, que habita no meio do seu povo, na realidade habita em nós. Arrependimento fala de mudança de rota. É muito interessante quando nós paramos para refletir sobre a palavra arrependimento. João Batista, ele dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. Não existe outra maneira de se chegar até o Senhor. Não existe outra maneira de conhecer Jesus verdadeiramente como Ele é. Não tem como, se não houver um arrependimento genuíno. E nós, antes de conhecermos a Jesus, nós andamos na contramão da sua palavra. Nós andamos na contramão dos seus princípios e dos seus valores. E o arrependimento nos traz para perto de Jesus Cristo. O arrependimento nos aproxima cada vez mais da sua glória, da sua paz, das bênçãos que Ele tem para nós. É muito interessante que muitas vezes as pessoas fogem, elas querem Jesus, mas elas não querem se arrepender das coisas erradas que fazem. Elas querem Jesus da cura, Jesus da bondade, da misericórdia, mas elas não querem se arrepender. Elas continuam fazendo o que é errado, continuam maltratando o seu próximo, usando palavras frívolas, palavrões, continuam sem honrar os pais, sem honrar os mais velhos, continuam desobedecendo os pais, continuam criando divisões, intrigas, continuam falando mal, a maledicência, a fofoca, continua fazendo parte da sua vida. O arrependimento é necessário. Queridos, no livro de Jonas é muito interessante, porque havia um povo que estava no pecado, um povo que não conhecia o Senhor e estava praticando muita maldade. Mas o Senhor é tão misericordioso, e eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem a história de Jonas. Que Deus chama o profeta Jonas e diz para ele assim: olha, vá até Nínive e alerta o povo de lá, que se eles não mudarem, eu vou destruir a terra deles, eu vou destruir a cidade deles. Mas Jonas, ele não queria fazer isso. Ele via que aquele povo era tão perverso, estava maltratando tanto o seu povo também, que ele não queria ir lá. E eles eram muito desafiadores mesmo. Jonas então foge, entra num navio, num barco e vai para outro lado totalmente diferente de Nínive. Ele não obedece a Deus. E ali nós já conhecemos a história. Começa uma tempestade e aqueles marinheiros que ali estão, eles ficam apavorados sem saber o que está acontecendo. E logo Jonas diz: olha, a culpa é minha, eu que desobedeci a Deus. Me joguem no mar que tudo vai cessar. Eles então fazem isso, jogam Jonas no mar e imediatamente cessa-se a tempestade. Jonas então é engolido por um peixe e fica lá 3 dias. E depois ele é cuspido. E só depois disso, Deus aparece novamente para ele e dá o mesmo direcionamento. Vá para Nínive e pregue a palavra do arrependimento para que eles mudem, para que eu não destrua a cidade. Jonas então vai e começa a falar, a pregar o arrependimento ali. E o povo então começa a se arrepender, começa a se humilhar diante de Deus. E quando o rei descobre também o que está acontecendo, ele dá um direcionamento para que todos comecem a jejuar e se humilhar diante de Deus e se arrepender. E Deus então vem ao socorro deles e os perdoa. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer comigo. Ele quer nos perdoar diariamente. Queridos, o arrependimento tem que ser diário. Você tem que se lembrar que você não é perfeito, eu não sou perfeita. Nenhum de nós somos, só Jesus foi. E por isso que nós erramos constantemente. Diariamente nós erramos, seja com o nosso irmão, seja com o nosso marido, com o nosso filho,
com os nossos pais, nós estamos sempre errando, caindo muitas vezes no mesmo erro sem querer, e por isso nós precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus. Pedir para que Jesus possa nos fortalecer, nos ajudar, que o Espírito Santo venha ao nosso socorro. Quando nós permanecemos em um pecado que muitas vezes nós sabemos que foi criado ali um hábito e a pessoa quer realmente, ela se arrependeu, ela quer mudar de atitude, mas é um desafio para ela. Ela começa a orar, a jejuar e se entrega a Jesus e pede ao Espírito Santo e com certeza ela se liberta disso. Eu quero compartilhar com vocês aqui um hábito que eu tinha que eu pensei que era normal. Sabe aquelas mentirinhas que todos nós praticamos? A maioria, né? Principalmente antes de conhecer Jesus. Eu acredito que depois que nós conhecemos Jesus não existe mais essa prática. Mas antes de conhecer Jesus, é muito comum a pessoa dizer assim: olha, diga que eu não estou. Você está, o telefone toca e você diz: diga que eu não estou. Bem, eu tinha pouco tempo de convertida e eu tinha um escritório de engenharia. E eu estava trabalhando, eu tinha minha secretária e de repente liga um cliente que eu não queria atender. Sabe aquele cliente chatinho? Então eu não queria atendê-lo naquele momento. E o nosso escritório era em um prédio, um edifício em Belo Horizonte, edifício Acaiaca. E eu disse para ela o seguinte: olha, você vai dizer para ele, aguarda um pouquinho, na hora que eu entrar no elevador, que você vê que o elevador desceu, você fala com ele que eu não estou. Porque eu não queria mentir, né? Então, se eu tivesse lá, ela estaria falando que eu menti. Então, eu entrava pro elevador, descia e ela falava que eu não estava. Queridos, eu estava conduzindo ela à mentira. E eu não entendia que aquilo ali era mentira. Para mim, eu não estava lá, ela não estaria mentindo. Mas na realidade, era uma meia-verdade. Lembram quando Abraão, que era casado com Sara, que era sua meia-irmã, e ele disse para os reis, de outras nações, com medo de ser morto, ele diz para eles que ela não era sua esposa, que era sua irmã? Então, ali era uma meia-verdade. E não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. E eu só fui aprender isso mais tarde. Bem, gente, eu fazia isso. E como eu me arrependo, mas eu não tinha noção de que aquilo era uma meia-verdade. Eu estava mentindo. E a partir do momento que eu entendi isso, eu passei então a observar e ser atenta à verdade. Mas, queridos, depois de um tempo, eu ainda menti. Eu entrei numa loja. Eu já tinha tido uma loja no shopping, eu e o Kennedy, no Minas Shopping, uma loja de informática. E eu me lembro que quando eu mudei aqui para Pará de Minas, logo no início, eu entrei numa loja e fui comprar alguma coisa. E eu perguntei para a moça que se tivesse algum problema, se eu poderia trocar. E ela disse que não tinha como trocar. Aí eu falei assim, mas como assim? Se eu vou trazer o produto intacto, se ele tiver com algum problema, eu posso trazê-lo de volta e trocar. Ela disse que não. E aí eu disse assim, olha, você conhece o direito do consumidor? E ela ficou me olhando assim, como se não conhecesse, né? Eu falei, olha, no direito do consumidor, diz que eu tenho direito, sim, de trazer durante até 3 meses o produto que eu comprei. Se ele estiver na embalagem, tiver com algum problema, eu posso trocar. E aí ela falou que não podia. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu tenho uma loja, eu sou lojista também. E eu sei disso, você pode conversar com o seu gerente, você pode conversar com o dono dessa loja. Se você não tem o livreto do direito do consumidor, é bom você pegar e ler, porque está escrito lá que eu tenho esse direito. Bem, ela me vendeu, colocando isso, que eu teria o direito se tivesse algum problema de voltar. E eu saí da loja com o ar assim, eu venci, Mas quando eu cheguei na porta, mais na frente, que eu tinha andado um pouco, o Espírito Santo falou assim, você mentiu, você não tem loja. E é verdade, gente, eu não tinha loja. Eu tinha tido uma loja há mais tempo, então eu não tinha loja, eu menti. Então eu não ganhei nada. Queridos, eu fiquei envergonhada, mas eu não tive coragem de voltar e confessar e falar com ela. Eu errei, eu saí dali com aquele peso no coração, arrependida, mas não tive coragem de ir lá, porque eu deveria ter ido e ter falado que eu tinha mentido. Hoje, depois de passar por isso, eu passei a enfrentar. Teve um outro momento que, com o meu líder, e eu já como pastora, havia uma situação
havia um senhor que havia pregado na nossa igreja e que eu estava dando suporte para ele, acompanhando ele. E o meu líder me ligou para saber se essa pessoa estava na nossa igreja. Eu disse que sim. Ele me contou que pessoas próximas dele haviam dito que ele era uma pessoa com muitos problemas, com mau exemplo espiritual e que ele não deveria pregar na nossa igreja. E queridos, ele já tinha pregado. E eu tinha descoberto isso depois. Ele era um senhor e era uma pessoa que caminhou com o pastor Márcio, era da época do pastor Márcio, mais velho, e nós estávamos dando suporte para ele. E aí foi quando nós começamos a descobrir os problemas que ele enfrentava com a família. E desde que nós descobrimos, nós então o afastamos, continuamos acompanhando, andando com ele, mas o afastamos, não o permitimos mais ministrar na igreja. Ele ministrou 1 ou 2 vezes. E quando meu líder perguntou para mim se ele já havia ministrado, eu com medo, gente, que covardia, eu disse não. Não, ele não ministrou. Ele, então tá bom. Desligamos o telefone. Mas na mesma hora o Espírito Santo me falou, você mentiu, ele pregou. Eu na mesma hora peguei o telefone, liguei, falei com o meu líder, olha, eu quero te pedir 1000 perdão, porque eu menti. Ele pregou sim, mas ele não tá pregando mais e tal. Ele falou assim, olha, eu sabia que ele tinha pregado. E ali foi um alívio para mim. E daí em diante, eu consegui vencer essas pequenas mentiras. Porque a mentira, ela te aprisiona. A mentira, ela te mostra a covardia. A covardia de você confiar no Senhor e falar a verdade, porque Ele é a verdade. E hoje, eu sempre uso a armadura de Efésios 6:10. Porque a armadura de Efésios 6:10 me faz lembrar que eu sou salva pelo sangue de Jesus. Jesus me salvou, Ele me purificou, Ele me amou, Ele se deu por mim. Através da armadura, eu lembro do cinturão da verdade, que eu tenho que falar a verdade, sempre a verdade. E eu tenho buscado ser fiel a essa palavra. E Ele me ensina que eu tenho que usar a couraça da justiça. E a couraça da justiça é que me justifica de todos os meus pecados. Pelo sangue de Jesus eu sou justificada. Eu me lembro que eu tenho que pregar a palavra, que eu tenho que compartilhar a palavra, calçando o evangelho da paz. Eu me lembro que eu tenho que usar o escudo da fé, com o qual eu me defenderei de todos os dardos inflamados do inimigo. Eu me lembro que eu tenho que usar a espada, que é a palavra de Deus, com a qual eu poderei atacar o inimigo somente com a palavra. Eu me defendo com a palavra. E o Senhor é meu juiz, Ele é o meu advogado. Por isso, nós devemos nos arrepender todos os dias, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus nos diz que todos nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos lava e nos purifica. Então, todos os dias, se lave no sangue de Jesus, se arrependa, se arrependa. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que reconhece que errou, se arrepende verdadeiramente e busca em Cristo o perdão. A palavra de Deus nos diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Que essa palavra possa te fortalecer, possa te abençoar e que você possa sempre entender, por mais que você esteja sozinho, por mais que você se sinta sozinho e sinta que você não está conseguindo vencer a sua vulnerabilidade, o pecado. Saiba que Jesus é fiel, o Espírito Santo é fiel e Ele vai te ajudar a vencer. Persista, seja insistente e você vai vencer.